Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, onde falo sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Pedro Miguel Santos. Hoje, desde o Rio de Janeiro, temos como convidada Cecília Oliveira, jornalista, editora contribuinte no Intercept Brasil. Foi também consultora na Amnistia Internacional, como investigadora, e é fundadora do Fogo Cruzado, um laboratório de dados digital colaborativo que tem como objetivo registrar a ocorrência de tiroteios e violência armada no Rio de Janeiro e no Recife. Especializou-se em criminalidade e segurança pública e estudou sobre políticas de drogas, VIH e direitos humanos. Bem-vinda, Cecília. Olá, muito obrigada pelo convite e que bom poder compartilhar as experiências aqui do Rio com vocês. Eu vim ao Rio para um evento no Museu do Amanhã. Então descobri que não tinha mais passado. Diante de mim, o Museu Nacional do Rio queimava. O crânio de Luzia, a primeira brasileira, entre 12.500 e 13.000 anos, queimava. Uma das mais completas coleções de pterossauros do mundo queimava. Objetos que sobreviveram à destruição de Pompeia queimavam. A múmia do Antigo Egito queimava. Milhares de artefatos dos povos indígenas do Brasil queimavam. 20 milhões de memórias de alguma coisa, tentando ser um país, queimavam. O Brasil perdeu a possibilidade da metáfora. Isso já sabíamos. O excesso de realidade nos joga no não tempo, no sem tempo, no fora de tempo. Acabamos de ouvir um excerto do texto O Brasil queimou e não tinha água para apagar o fogo, de Eliane Brum, jornalista, escritora e documentarista brasileira, publicado no portal El País Brasil, a propósito do incêndio que destruiu 90% das coleções do Museu Nacional do Rio de Janeiro, na noite de dia 2 de novembro de 2018, há 2 dias. Foi fundado por Dom João VI e o museu festejava este ano os 200 anos. Era o mais antigo do país, a mais antiga instituição científica brasileira e o maior museu de história natural da América Latina, com um acervo de cerca de 20 milhões de peças. Cecília, o que é que significa esta tragédia, tendo em conta a situação económica e social do Brasil? Que simbolismo é que tem? Entre aspas, é de fato o símbolo do momento que a gente está passando, no sentido de que a gente realmente vem perdendo muito especificamente de uns 5 anos para cá. A gente vem perdendo muito sob vários aspectos. O retrocesso que a gente vem enfrentando desde a crise política e econômica, especificamente mais forte depois de 2016, realmente pode ser simbolizada com essa perda de uma parte massiva de nossa história, né? De fato. Então, muitas pessoas têm lamentado, não sem razão, a perda de parte da nossa história, mas que pode ser refletida como esse momento que a gente tem vivido agora, de uma perda sucessiva de direitos, como a PEC do teto de gastos, que realmente corta o investimento, congela os investimentos, por exemplo, em cultura nos próximos 20 anos. E são medidas de austeridade que foram votadas pós-impeachment da Dilma e que são medidas extremamente impopulares, né, mas que não levam de fato em consideração o desejo da sociedade, porque se você pergunta para uma pessoa, é óbvio que ela quer que seja investido em cultura, em educação e saúde, e que esse gasto não fique estagnado por 20 anos, porque isso é simplesmente inconcebível. Então tem de fato esse simbolismo. Mas vale pontuar, obviamente, que o desdém com os bens públicos não é uma marca só do governo de agora, tanto é que nos últimos 10 anos, 7 grandes museus passaram por perdas como esta. Então não é uma exceção e não é uma exclusividade do governo vigente, é realmente uma situação de descaso de muitos e muitos anos, tanto que o último presidente a visitar o Museu Nacional foi Juscelino Kubitschek, há décadas atrás. Então, o simbolismo também na situação de que os chefes de Estado não se importam com a nossa história. O museu completou 200 anos esse ano e nenhum
convidado de peso político expressivo, nenhum ministro de Estado, nenhum chefe de Estado esteve presente, aceitou o convite para poder participar das comemorações. Então tem esse simbolismo mesmo. A Unesco, a delegação da Unesco no Brasil emitiu um comunicado dizendo que era a maior tragédia para a cultura brasileira e lembrava também, e passo a citar, outras perdas expressivas em museus brasileiros, como foram recentemente os casos do Instituto Butantan, em 2010, do Memorial da América Latina, em 2013, do Museu da Língua Portuguesa, em 2015, e da Cinemateca Brasileira, em 2016. E também houve muita gente que relembrou o grande incêndio que aconteceu em 1978 no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro, onde se queimaram quadros de Picasso, Miró, Dalí, centenas de artistas brasileiros. Portanto, não é de agora esta ideia da cultura estar um pouco longe das prioridades políticas. A agência Lupa, uma agência de verificação de factos brasileira, foi verificar os programas dos 13 candidatos presidenciais e só 2 falam e referem especificamente propostas para proteger os museus relacionados com a cultura, neste caso Marina Silva da Rede e o PT. Isto é uma coisa que parece estar distante das prioridades políticas, mas o que tu estavas a dizer é que não está distante do dia a dia, das conversas das pessoas. Como é que se explica uma coisa e outra? Que as pessoas queiram essa cultura e que os políticos não reflitam essa vontade. O que a gente percebe, e que, como eu frisei, não é uma coisa nova, é que o clamor popular e o poder vigente, eles estão separados há muito tempo, né? Não é uma novidade. Então, isso se reflete também na questão da preservação da memória, nessa questão de políticas públicas de preservação de memória, preservação de história e cultura de uma forma geral. Então não é surpresa que só 2 presidenciáveis tenham contemplado especificamente a questão da preservação de memória em seus planos de governo. E vale frisar ainda que um dos candidatos que está numa melhor posição, que é o militar Jair Bolsonaro, ele inclusive chegou a dizer na semana passada que tem que deixar essas coisas de história para lá, que historiador não é uma coisa importante, é desnecessário. E obviamente... Já vamos falar melhor sobre o Bolsonaro. E obviamente temos essa questão, mais uma vez, muito latente. Não interessa, não é importante. Mas tu falaste há pouco na questão dos cortes, não é? E nos últimos dias apareceram bastantes dados que fazem a comparação entre o que é o investimento federal no Museu Nacional, por exemplo. A Folha de São Paulo dizia que o investimento tinha caído de 1,3 milhões de reais, que são 271 mil euros, em 2013 para 643 mil reais, são 174 mil euros, menos de metade. A BBC Brasil dizia que a verba usada em 2018 no museu equivale a 2 minutos de gastos do Judiciário e 15 minutos de gastos do Congresso no ano passado. O El País dizia que o orçamento para lavar carros dos deputados é 3 vezes maior do que o do museu. Mas estas medidas de austeridade, que tinhas dito que não são de agora, né, começaram em 2014, do primeiro para o segundo mandato da Presidente Dilma Rousseff, mas acentuaram-se na presidência de Michel Temer. Como é que estas medidas de austeridade se sentem no dia-a-dia das pessoas? Ou seja, não é só nestes investimentos públicos, como é que isto tem afetado a vida do brasileiro e da brasileira normal? Isso é uma questão das prioridades mesmo, e que não levam em consideração em nenhum momento a necessidade real. Por exemplo, quando a gente fala do Museu Nacional, não era apenas um prédio com coisas velhas estocadas ali, mas tinha um acúmulo de conhecimento muito grande, e não apenas as peças, que obviamente tem,
esse papel, mas era parte da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ali abrigava o maior programa de estudo antropológico do país, com um reconhecimento internacional muito grande, e infelizmente foi perdido ali, por exemplo, estudos que não tinham sido digitalizados ainda. Então, o trabalho de, por exemplo, realmente mobilizar a sociedade para procurar alguém que, por exemplo, por acaso tirou um xerox de um material que esteve exposto ali, por exemplo, vai ser uma demanda muito grande. Então, você perde não só o museu, você perde o conhecimento produzido ali diariamente, porque é um local que abriga pesquisadores, né, que continuam produzindo conhecimento com base no passado, mas já mirando o futuro, porque é assim que as coisas funcionam de fato. Então, esse descolamento da vontade política e da demanda popular realmente tem esse reflexo na nossa vida cotidiana, como é o caso, por exemplo, de ser investido no Maracanã, um valor que dava para você cuidar do Museu Nacional durante décadas, né? Então, tem esse porém, e não só no Maracanã, a gente já fez essas contas de investimento e vê que o valor de minutos do Congresso equivale ao que foi investido no Museu Nacional esse ano, que é realmente irrisório. É uma coisa do tipo, menos de 20 mil dólares foram investidos no Museu Nacional esse ano. Isso é ultrajante. Uhum. E de que forma é que estes cortes, nomeadamente, eu gostava que nos explicasse o que é a emenda constitucional 95. Ela entrou em vigor no dia 15 de dezembro de 2016 e limita os gastos públicos nos próximos 20 anos. Que impacto é que isso já está a ter? Houve muitas pessoas no Brasil que invocaram esta emenda, mas ela, na verdade, só está a vigor há menos de um ano. Como é que será o Brasil 20 anos preso a uma legislação que limita de forma muito grande o gasto público, não é? Que não é só na questão dos museus, tem que ver com a educação, com a saúde. Como é que isto está a condicionar o dia-a-dia dos brasileiros? Isso provocou muitos protestos, Brasil afora, porque, obviamente, é impensável você pensar que você investe, por exemplo, 100 mil dólares numa iniciativa hoje e que daqui 100 anos isso vai ser a mesma coisa. Isso é impensável. Isso desconsidera qualquer taxa de juros, qualquer mudança no cenário econômico mundial, qualquer impacto disso na economia brasileira é desconsiderado. Então, isso é realmente aviltante. A gente está vivendo um período agora em que o nível de pobreza registrado, a gente voltou em 4 anos o que a gente não via há muitas décadas. Então, assim, você caminhando pelas ruas, você vê pessoas em situação de rua, assim como você não via há muito tempo. É um número muito grande de pessoas morando nas ruas, é um número muito grande de pessoas trabalhando nas ruas de forma informal, porque perderam os seus empregos. Então, é uma coisa assim, o impacto disso na vida do brasileiro comum, o cotidiano, é desesperador, No passado dia 3 de agosto, vários relatores especiais da ONU dirigiram-se ao governo brasileiro através de uma carta conjunta que tinha o seguinte título: o Brasil deve colocar os direitos humanos antes da austeridade. Isto depois do Ministério da Saúde brasileiro ter divulgado que, depois de 26 anos a baixar, a taxa de mortalidade infantil tinha aumentado em 2016. Tinha passado de 4,9 para, ou melhor, de 14,3 em 2015 para 14,9 mortes por 1000 pessoas registados
e atribuía-se isso ao Zika e à crise económica. Mas os peritos da ONU foram muito duros e não falavam só disso. Diziam, e vou citar, as mulheres e crianças que vivem na pobreza são entre as mais atingidas, assim como a população afrodescendente, as populações rurais e as pessoas que vivem em assentamentos informais. Dizia também, existe um equívoco frequente entre governos e instituições financeiras internacionais de que as crises económicas podem justificar todo e qualquer corte nos serviços essenciais e nos direitos económicos e sociais. Mas exatamente o oposto é verdadeiro. E continuam, as medidas de austeridade devem ser tomadas apenas com a análise cuidadosa do seu impacto, em particular porque elas afetam os indivíduos e grupos mais desprivilegiados. Elas devem ser consideradas apenas após uma avaliação abrangente do impacto sobre os direitos humanos. Tal avaliação deve contemplar seriamente alternativas políticas menos prejudiciais, como aumentar os impostos para os mais ricos, antes que um fardo ainda maior seja colocado sobre os menos favorecidos. Isto são frases e palavras muito fortes. Tu achas que tem algum efeito estas advertências no panorama político brasileiro, na presidência, no Senado, na Câmara dos Deputados? Olha, o momento político do Brasil é extremamente delicado. Essa eleição presidencial desse ano é realmente uma das mais que vai ter um impacto muito grande, porque a gente está numa situação decisiva, de fato. A briga entre correntes políticas nunca esteve tão latente, né? O país está imobilizado desde 2016 ali. Poucas coisas com impacto direto foram voltadas, as pautas estão travadas, né? Porque os congressistas eles estão de fato ali ocupados em fazer lobby para poder garantir a vitória da sua corrente política nas eleições desse ano, porque são eleições com maior impacto, são presidentes, governadores, Congresso Federal, estadual, o peso é muito grande. Então, essas pessoas elas têm travado as pautas, as votações, e as coisas estão literalmente travadas. Então, assim, a situação que estava ruim, ela vem se deteriorando, e principalmente para as camadas populares, de fato, que continuam perdendo seus empregos, que continuam passando necessidade mesmo, tendo que recorrer a ajudas mesmo, ajuda do vizinho, ajuda da igreja, ajuda de sindicatos, de clubes. Então, assim, a situação está realmente insustentável, e a casta política continua agindo como se nada disso importasse, como se estivesse tudo bem. Eles continuam insistindo que a economia foi retomada, que o crescimento foi retomado, mas não há nenhum impacto sobre a violência, sobre a vida cotidiana das pessoas, que não seja realmente só de piora. Mas os especialistas que assinaram isto, por exemplo, Juan Pablo Boholavsky, que é o especialista independente para a dívida externa e os direitos humanos, e relatores especiais para o direito à alimentação, moradia, direito à saúde física e mental, direito à educação, direito humano à água e saneamento, são pessoas, são peritos internacionais da ONU. Diplomaticamente, isto é um posicionamento muito forte. Isto não avala nada, não tem nenhum efeito na discussão política e no tipo de comportamento? O efeito nas decisões políticas que têm sido tomadas é de fato muito pequeno, porque a casta política ela se sente blindada, e sempre que há uma mobilização popular para poder
lutar contra essas decisões, como foi a PEC do teto de gastos, como foi o projeto da reforma trabalhista. Sempre que houve mobilização, houve de fato o empenho das polícias para conter essas massas e uma contenção extremamente violenta. Então, as pessoas têm, de fato, elas estão com medo, inclusive, de continuar se mobilizando, né? É uma situação delicada, de fato. Uma pessoa que parece que não tinha medo era Marielle Franco, ex-vereadora do Rio de Janeiro, foi morta no dia 14 de março, com 38 anos, no Rio de Janeiro, quando estava no seu carro, depois de vir de uma conferência chamada Jovens Negras Movendo as Estruturas. Pelo menos 9 tiros foram disparados, 4 atingiram o seu crânio. O seu motorista, Anderson Pedro Gomes, foi morto também. Marielle era favelada do Complexo da Maré, negra, mulher, lésbica, feminista. Explica-nos quem era Marielle e o que é que ela representava. A Marielle realmente representava ali era como se ela fosse, entre aspas, uma infiltrada, né, na forma convencional de fazer política. Marielle, ela vem lutando pela garantia de direitos, pela consolidação de um Estado de fato democrático há muitos anos, muitos anos. Então, ali, quando ela decidiu se candidatar, ela foi, de fato, ela foi uma das vereadoras mais votadas no Estado, sendo que era a sua primeira eleição. E as bandeiras que Marielle defendia são bandeiras que vêm sendo sistematicamente negligenciadas por políticos tradicionais, né, que estão sempre herdando cadeiras. Os herdeiros políticos não se envolvem com essas questões como violência policial, como a política de drogas, o encarceramento massivo, especialmente da população negra. Então, o fato de Marielle ter chegado à Câmara significa que, de fato, há um clamor popular pela discussão e debate desses temas, porque esses temas impactam a vida da população geral de uma forma extremamente cotidiana, né? Então, o fato dela ter chegado ali e realmente pautado esses assuntos nos mostra que chegou a vez de discutir esses assuntos, tanto que na eleição desse ano você tem muitas pessoas com perfil de Marielle se candidatando, né? Então isso realmente é um alento, saber que, apesar de Marielle não estar mais entre nós, as suas ideias fizeram eco. Então a gente tem mais pessoas se candidatando com o perfil de Marielle, carregando as bandeiras que Marielle carregava. E tu achas que a morte dela está relacionada com essas pautas que ela defendia, com ser negra, com ser favelada, feminista, lésbica, ser contra a violência policial? Eu acredito que a morte de Marielle tem a ver com a forma antiga de se fazer política no estado do Rio de Janeiro, ignorando, por exemplo, que as milícias têm controlado grande parte da política estadual há muitos anos. Eu acredito que a morte de Marielle tem a ver com esse enfrentamento direto a esse modo antigo de se fazer política, se aliando com o crime organizado, se aliando com esse modo de fazer política que não é uma novidade no Rio de Janeiro, não é uma novidade em muitos estados, mas que começou a ser peitado desde 2008, quando teve a CPI das milícias no Rio,
mas que, por exemplo, a deixaram vulnerável, porque Marielle era uma pessoa que não tinha uma proteção específica contra ataques, por exemplo. Então, você consegue perceber ali que ela estava completamente vulnerável, como está vulnerável grande parte da população do Rio, que tem o mesmo perfil de Marielle, e que demonstra claramente de que os inimigos políticos eles são retirados do debate político de qualquer jeito, né? Ou você é coagido a se retirar, e se você se nega a se retirar, você é morto. A morte da Marielle continua por esclarecer. Né? Suspeita-se que os mandantes do crime tenham sido um vereador, Marcelo Siciliano, do Partido Humanista da Solidariedade, do PHS, e um ex-polícia militar, Orlando de Oliveira Araújo, conhecido por Curicica, que é dirigente de uma milícia. Em junho, um polícia militar reformado, Alan Nogueira, e um ex-bombeiro, Luís Cláudio Barbosa, foram detidos e indiciados pelo assassinato. Em maio deste ano, o The Intercept Brasil tinha noticiado que podia haver o envolvimento de um ex-militar do BOP, do Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Tu explica-nos em que ponto é que está a investigação da morte da Marielle. O que é que tem acontecido e se tu achas que a investigação vai procurar responsabilizar os autores deste crime? Vai ser feito ou não justiça? Atualmente, a gente tem 3 deputados do PMDB, que é a maior força política do Estado, sendo investigados pela morte de Marielle, que são o Edson Albertassi, o Jorge Pisciani e o Paulo Melo, sendo que o Jorge Pisciani é o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro há muitos anos. Então, é uma coisa grandiosa. Esses são os 3 deputados que têm sido investigados agora pela Polícia Civil. A equipe que investiga a execução da Marielle e do Anderson, o seu motorista, foi trocada recentemente, né? Mas nada de substancial foi apontado ainda. São apenas linhas de investigação, nada decisivo ou de fato substancial foi apontado pela investigação ainda, infelizmente. Uhum. De que forma é que isto e a morte da Marielle se relaciona com a violência do Rio, nomeadamente com a medida que, por exemplo, o Presidente Michel Temer e o Governo Federal decretaram no dia 16 de Fevereiro uma intervenção federal de segurança no Rio de Janeiro, passando a responsabilidade do Comando de Segurança do Rio para as Forças Armadas e Militares. Isto não acontecia desde o final da ditadura brasileira. Que intervenção é esta e como é que ela se sente no Rio? Podes-nos explicar? A intervenção federal de cunho militar, ela foi decretada ali em 16 de fevereiro desse ano, ou seja, ela está em curso aí há pouco mais de 6 meses e deve permanecer no mínimo até o dia 31 de dezembro. E o que se tem notado com essa intervenção é que os índices de violência não foram reduzidos, pelo contrário, eles cresceram de forma assustadora. Então você tem ali o recorde de roubos de rua maiores desde 2006, você tem um índice de homicídios em decorrência de intervenção policial, a questão de realmente pessoas que são mortas pelas forças policiais, é o maior número desde 2008, e o número de chacinas cresceu assustadoramente. Então, assim, o que os interventores e, de fato, os políticos têm dito é que os índices caíram, sendo que o próprio Instituto de Segurança Pública, um órgão governamental, tem
tem números que contradizem isso. Então, eles têm se apegado, por exemplo, à queda do número de crimes contra patrimônio, mas aí você tem essa questão, o que é mais importante? Proteger o seu carro, o roubo de uma carga ou a vida da população? Né? Então, você vê claramente que não há uma estratégia baseada na inteligência, definitivamente isso não existe, e aí simplesmente vitimando a sociedade fluminense de uma forma geral. Uhum. Mas como é que se explica que perante uma presença ostensiva do exército, não é? E uma suposta ideia da autoridade, os números, em vez de baixarem, não é? Porque há uma ideia de ter medo e de impor respeito que está associada à presença de militares e de armas e todo o aparato que envolve uma operação destas, como é que se explica que, em vez de crescerem os números, eles aumentam? A explicação é essa questão que eu pontuei, são ações que não são baseadas na inteligência. Então, você parte ali da premissa de que é preciso enfrentar, e o que você tem são disputas, e aí você tem as grandes operações que custam muitíssimo. Até o momento já foi gasto mais de 50 milhões só em operações policiais, sem contar todo o resto que envolve a movimentação do Exército no Rio, só durante essas mega operações. E o impacto disso é irrisório, é desprezível, na verdade. Você tem operações com 3, 4 mil homens para poder apreender o quê? 3 pistolas, 100 quilos de uma droga qualquer. Qual o impacto disso real na vida das pessoas? Absolutamente nenhum. O PPC, o primeiro comando da capital, foi fundado há precisamente 25 anos, no dia 31 de agosto de 93, e é a maior organização criminosa do Brasil, teve origem em São Paulo. O Comando Vermelho, que outrora foi aliado do PPC, é agora rival e domina a cena criminal do Rio de Janeiro. Estamos a falar de criminosos, traficantes, assassinos, gente que faz tráfico, que resgata pessoas. Mas, além disso, parece haver um setor de crime mais ou menos explorado pelo Estado, que são as milícias. Em abril, tu publicaste um artigo no The Intercept Brasil com o título "Está tudo dominado, as milícias assumiram o controle do Rio de Janeiro". Eu gostava que nos explicasse o que é que são as milícias, que papel é que elas têm na violência que existe hoje em dia no Brasil, e qual é a relação entre as autoridades policiais e estes comandos de traficantes e de criminosos. Onde é que as milícias entram no meio de tudo isto? No Rio, houve ali na década de 90 um delegado de polícia chamado Hélio Luz. E o Hélio Luz, ele tinha uma visão bem crítica sobre a atuação da política no Rio de Janeiro, e seus pensamentos continuam muito vivos. Ele dizia que não se comete crimes no Rio de Janeiro sem a anuência da polícia. Não existe crime no Rio de Janeiro sem que a polícia saiba do que está acontecendo. Então, o que a gente pode perceber nessa situação é que muito pouco mudou da década de 90 para cá. As milícias eram vistas, inclusive por autoridades políticas e policiais da época, como uma força aliada de combate ao tráfico. As milícias, elas são basicamente compostas por policiais e bombeiros militares que agem à margem da lei como forças paramilitares mesmo. E elas cresceram muitíssimo nesse vácuo político e policial, com o aval do poder público, como se elas fossem forças auxiliares de segurança no enfrentamento ao tráfico. Então, elas cresceram muito livremente.
a ponto de elegerem vereadores, a ponto de controlarem muitas atividades econômicas em municípios inteiros no Rio de Janeiro. Então, assim, as forças que as milícias têm hoje é maior do que a força do tráfico. É maior do que a força do tráfico no Rio de Janeiro. E é uma coisa que não é enfrentada. Não existe política de enfrentamento às milícias no Rio de Janeiro. Então, ali, você vê que a coisa do planejamento e da inteligência é tão falho que quando houve a CPI das milícias em 2008, né, que foram ali expostos os nomes, as atividades econômicas e políticas onde eles estavam envolvidos, foi feito de fato um raio-x sobre a milícia naquele tempo, e no mesmo ano, o único projeto de segurança pública que foi lançado foi o das unidades de polícia pacificadora, que rendeu ali 10 anos de vigência. Ou seja, você já tinha identificado qual era o problema iminente, atuou em outra frente e permitiu que essa força crescesse assustadoramente. E o resultado é nada mais, nada menos do que o que de fato poderia ser esperado. Um crescimento assustador das milícias, a ponto de elas se tornarem uma preocupação maior para o morador do Rio do que o próprio tráfico. Mas isso quer dizer que as milícias se comportam, por exemplo, no caso do Rio, que está sobre esta ocupação militar, elas comportam-se com a conivência dos militares e usam o mesmo tipo de negócios e táticas que os traficantes. É uma espécie de tem o melhor dos dois mundos em termos de impunidade e de para-Estado. Não, as milícias elas não agem como tráfico de uma forma geral. As milícias elas agem como gerentes de áreas. Então, eles exploram basicamente atividades econômicas. Eles exploram, por exemplo, serviços de internet, serviços de vigilância privada. Eles regulam serviços de gás nessas regiões. Então, eles lidam mais com atividades econômicas, com prestação de serviços. E o foco grandioso ali na segurança privada. Ou seja, eles entram na sua rua, eles vão, você querendo ou não, prestar o serviço de segurança na sua rua e você tem que pagar por isso. Então, só recentemente é que em algumas áreas eles têm desenvolvido atividades que são atividades inerentes ao tráfico. Então, em algumas áreas eles começaram, inclusive, a vender drogas, mas isso ainda é uma minoria, uma exceção. Mas isso não é o que faz a máfia? Exatamente isso. É porque toda a descrição do comportamento e dessas práticas condiz com tudo aquilo que se sabe, que são as várias máfias, seja italiana, seja noutro país qualquer, não é? É sempre uma imposição da força e uma existência para lá daquilo que são os poderes legalmente instituídos e o controle estatal. Exatamente. É uma coisa que lembra muitíssimo as máfias. A grande influência política, o controle de áreas inteiras e de suas atividades econômicas ali. É de fato uma coisa que lembra muitíssimo a atividade das máfias. Em outubro, o Brasil vai a eleições, elege uma nova presidente ou vice-presidente da República e membros do Parlamento. 513 deputados federais, 54 senadores, além de 27 governadores dos Estados e do Distrito Federal. Nas últimas semanas foram divulgadas notícias de que o Comando Vermelho do Ceará, que é uma organização criminosa, proibiu campanhas de candidatos ligados às corporações militares, nomeadamente Jair Bolsonaro. O Procurador Regional Eleitoral do Ceará solicitou o envio de tropas federais para garantir a ordem. De que forma é que esta violência toda que nós tivemos a falar em cima, sejam os traficantes, sejam as milícias, seja a ocupação militar, condiciona o ato eleitoral que vai acontecer em outubro? Pois essa é uma situação que a gente já tem visto no Rio há muitos anos.
né? Então, o que a gente pode perceber é que o que os outros estados têm visto agora, a gente já tem visto no Rio de Janeiro há muitos anos, né? Seja por influência do tráfico ou por influência das milícias, é uma coisa que não é novidade no Rio há muitos anos. Então, isso mostra que não há uma troca de experiências entre os estados, não há uma sistematização das informações que deveriam ser informações de inteligência, não há esse intercâmbio de informações entre os estados, de fato, entre os estados que lidam com problemas similares, porque o tráfico não é um problema exclusivo do Rio de Janeiro. Então, você poderia perceber que um problema que a gente enfrenta aqui hoje pode ser enfrentado em outro estado daqui 2, 3 anos, não se sabe. Mas o que se percebe é essa falta total de comunicação entre as polícias e total falta de interesse da União também em gerir as informações que os seus estados produzem. Uhum. Mas, Cecília, como é que isto se materializa? Tu dizes que já acontece no Rio há muito tempo. Isto quer dizer que são dadas ordens a pessoas para impedir a campanha, que se proíba a votação, que não há determinados candidatos de determinados partidos na zona onde foi feita essa proibição. Como é que isto acontece? Isso acontece de uma forma até muito rústica, vamos dizer assim. Porque quando essas organizações, elas costumam gerir territórios. Então, por exemplo, tem uma facção que domina um bairro específico e ela simplesmente proíbe que se faça propaganda política de algum político que ela não apoia naquela região. Então é muito comum ver que alguns políticos só façam propaganda política em determinadas áreas. Por exemplo, o Marcelo Freixo, que hoje é deputado estadual aqui no Rio e que liderou a CPI das milícias, ele foi, durante muito tempo, proibido de fazer propaganda política nas regiões, nos bairros da Zona Oeste, que eram bairros onde ele investigou milicianos. Então, tem essas restrições. As pessoas, os milicianos, os traficantes, eles dão esses avisos, seja pelas redes sociais, o aviso chega ao candidato e fala, olha, é melhor você não ir nesse lugar, porque você pode ter algum problema. Então, os avisos chegam, de uma forma ou de outra. Quer dizer que o Marcelo Freixo, neste caso, o exemplo que deste, que era deputado do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, e fez a CPI, quer dizer, Comissão Parlamentar de Inquérito, ele não foi fazer campanha lá? Não foi. Então, assim, por causa dessas ameaças que ele tem sofrido há muitos anos. Ok. Isso acontece noutros sítios, em outros candidatos, independentemente de ser ou uma milícia ou um traficante. Basta que tenha que a facção ou que o órgão que se sente ameaçado queira vingar-se de um deputado ou de um político. Isso, você pode ter situações, por exemplo, em que políticos de determinadas áreas, eles simplesmente, entre aspas, alugam o espaço e eles vão fazer campanha só nessa região mesmo. A gente tem uma família de Campo Grande, que é a chamada família Jerominho, em que muitos deles foram eleitos vereadores nas regiões e têm influência nas prefeituras, nas secretarias. Então, eles determinam ali as áreas que nós vamos fazer propaganda são essa e ninguém entra aqui, ponto final. Tanto é que eles são acusados, por exemplo, de fazer chacinas em determinadas áreas para poder avisar as pessoas que, se não votar na gente, as pessoas vão morrer. E isso tudo são questões abertas, porque já são alvo de investigação há muitos anos, inclusive. Então, não é nada nem que seja
novidade para a gente, infelizmente. Então, por exemplo, esse tipo de informação, essas investigações que já foram feitas, o modo como a milícia e o tráfico lidam com a política, por exemplo, já poderiam ter sido repassadas para outros estados como prática de experiência mesmo, né? Mas é isso. O que acontece num estado fica só naquele estado e ponto final. Uhum. Na madrugada deste sábado, o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil decidiu por maioria, 6 votos contra 1, que Inácio Lula da Silva seria inelegível à presidência do Brasil. Ainda assim, o Lula, ou a campanha de Lula, promete recorrer à decisão para o Supremo Tribunal Federal. O Comitê dos Direitos Humanos da ONU considerou que o Estado brasileiro tem que tomar todas as medidas necessárias para permitir que Lula, e passo a citar, desfrute e exercício dos seus direitos políticos a partir da prisão como candidato às presidenciais de 2018, incluindo o acesso apropriado à imprensa e a membros do seu partido. Porquê é que tu achas que o PT continua a dar a ideia de que será possível Lula candidatar-se estando preso? Tu achas que é possível isto acontecer? Que ele seja de facto um candidato? Olha, essas eleições no Brasil, elas estão nebulosas a um nível que a gente não via. Eu não lembro de ter visto isso nessa situação na minha vida, sinceramente. E é isso, eu tô com quase 40 anos. Já passei por algumas eleições, vamos dizer assim. E é um nível de incerteza que fica literalmente difícil da gente opinar, porque tanto as movimentações políticas são muito surpreendentes, quanto a questão judiciária envolvida é também surpreendente, porque você espera uma situação, acontece outra. A gente não está conseguindo trabalhar com nenhum nível de previsão, sinceramente. Então, é uma questão difícil de opinar. A gente está literalmente vivendo um dia de cada vez. Porque está tudo extremamente surpreendente. Claro, mas no caso do PT, não é? Que ainda por cima, em termos de propaganda eleitoral, não pode apresentar Lula como candidato, e tem havido todas essas restrições. Há críticas, ou se não é possível fazer a crítica de que o PT esteja a iludir o povo com a ideia de que é possível que Lula seja presidente, sabendo que essa ideia não é real. Tem as questões que são realmente ali polêmicas, inclusive dentro do próprio partido. Então, por exemplo, durante um tempo se esperou que o PT fosse fazer uma aliança, por exemplo, com o Ciro Gomes, né, para que a chapa ficasse forte, e isso foi realmente o que se esperou durante um tempo. Surpreendentemente, essa possibilidade de aliança foi definitivamente quebrada. O PT começou a fazer uma frente grande à candidatura do Ciro Gomes, a ponto de literalmente rifar candidatos do próprio PT, como é a Marília Reis ali em Pernambuco, que tinha praticamente a candidatura ao governo do estado de Pernambuco garantida. Ela estava super bem qualificada nas pesquisas, por exemplo, e que o cargo dela foi colocado, a candidatura dela foi colocada em xeque porque o PT virou aliança para outro lado. Então, assim, essas questões elas têm sido surpreendentes, inclusive para os candidatos da própria legenda. Então, é uma coisa realmente assim que fica difícil da gente compreender quais são as estratégias de forma muito clara. Porque neste momento o número 2 oficial de Lula é Fernando Haddad, que teoricamente continua a apresentar-se como número 2 e não se sabe sequer se será o número 1, não é? Exatamente, fica tudo muito
muito imprevisível, de fato. A gente não sabe até quando o PT vai manter essa estratégia de que Lula é candidato, mesmo com a decisão do TSE dizendo que ele não pode ser candidato. Agora já tem realmente propagandas com o Haddad como candidato à presidência, mas ele como ali o candidato enviado de Lula, de fato. Então a gente tem que literalmente esperar o desenrolar das situações, porque a gente está vivendo uma surpresa por dia. Sim, hoje é isto que sabemos no dia 4 de setembro, que é o dia em que estamos a gravar esta entrevista. Mas no dia 22, uma sondagem realizada pelo Datafolha, o Instituto de Pesquisa do Grupo Folha, que tem o jornal com o mesmo nome, o Folha de São Paulo, revelava que, ainda que preso há 5 meses, Lula Silva continuava à frente das sondagens sobre as intenções de voto e ganharia, se fosse naquele momento das eleições, tinha 39% das intenções de voto. Em segundo lugar, aparecia Jair Bolsonaro, membro do Partido Social Liberal. Explica-nos quem é Bolsonaro. Isso é difícil explicar, de fato, quem é Bolsonaro sem sentir ali uma ponta de aversão. Porque ele representa ali interesses que são completamente contrários à democracia, de forma geral. Ele realmente comemora, por exemplo, o golpe civil-militar de 64 como se fosse uma revolução militar. Ele realmente se sente à vontade para dizer que tortura é a solução, que tem que torturar, que tem que matar. Então isso tudo é muito assustador, os valores que ele representa são muito assustadores, né? E então você fica ali pensando a que ponto que você chegou de fato para que o Bolsonaro seja considerado por grande parte da população como uma solução. Então você tem parte da população hoje que realmente chega a acreditar que nós estamos vivendo num regime comunista, que todo mundo é socialista, que estamos sob ataque dos globalistas. Então, assim, você fica pensando que realmente, como sociedade, nós falhamos miseravelmente na missão de educar a população. Né? Porque não é possível que alguém em 2018 pense que o Brasil é um país comunista. Não tem nem explicação uma situação como essa. E aí você vê que literalmente nós falhamos na missão de educar, mas nós falhamos também na nossa missão de passar a limpo essa época terrível da nossa história, que foi a ditadura civil-militar. Então, nós não passamos a limpo isso, nós não demos nome às pessoas, nós não nomeamos as vítimas, nós não contamos essas histórias, né? Então, a gente realmente permitiu que essa história fosse cooptada e recontada de uma forma completamente conveniente para quem apoia esse tipo de agenda. O Lula da Silva, em entrevista ao site norte-americano Democracy Now! Em março, disse que o comportamento do Bolsonaro é de um fascista. Tu achas que o Bolsonaro é fascista? Porque sabemos que ele defende tortura, homofóbico, nacionalista, xenófobo, racista, mas é um fascista? Ele defende uma ideologia fascista e quer implementar esse tipo de governo? Eu acho que ele releva coisas extremamente... Desculpa, vou voltar aqui. Eu acho que ele realmente elege como coisas primordiais para a agenda dele, coisas que a gente já viu em outras eras da nossa história e que nos remetem, de fato, ao fascismo, como é a questão ali da
da família acima de tudo, de um Deus que só ele tem e que todas as outras coisas ou são imorais, ou é pecado, ou não podem ser aceitas, não podem acontecer, não existe respeito O lema a da campanha, nada que desculpa interromper-te, o lema da campanha dela é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Exatamente. Tem essa questão de que se você não é uma pessoa com o perfil que ele acha moralmente aceito, você é uma pessoa que não tem o valor. Né? Então, assim, você vê que ele desconsidera com muita frequência mulheres, ele ataca com muita frequência pessoas negras, índios, quilombolas, que são pessoas com esse perfil de gente que vale menos, né? Não tem, ele fala que, por exemplo, quilombolas não têm valor econômico, não produzem, né? Então você vê que isso é de uma... Isso é inclassificável. Explica o que são quilombos, Cília, por favor. As pessoas quilombolas, elas são pessoas descendentes de pessoas que foram escravizadas e que tiveram como parte de reparação histórica, eles tiveram acesso à terra e detém ali, por exemplo, algumas áreas de propriedade que, por exemplo, o Bolsonaro diz que são inférteis, que são estéreis e que são um peso para a economia do país. Claro. Muitas das pessoas que tu disseste que são alvo, e disseste que são publicamente alvo daquilo que Bolsonaro diz, por exemplo, ele disse este dia 1 de setembro, sábado, vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, vamos botar esses picaretas para correr do Acre, já que gostam tanto da Venezuela, essa turma tem que ir para lá, só que lá não tem nem mortandela, vão ter que comer capim mesmo. Este tipo de discurso e esta violência, de alguma forma, estão ligadas àquilo que tu falaste no início, não é? A ideia de parece que há uma guerra permanente, pelo menos nos grandes centros urbanos ou na mídia, que faz com que as pessoas... É isso que pode explicar que um ex-militar e alguém que defende as armas, como Bolsonaro, tem este sucesso. Porque realmente não consigo enxergar uma outra justificativa para isso, né, de fato. Então, o que a gente consegue perceber é que o futuro não está tão bom. Mesmo que ele não vença as eleições agora, significa que ele está aí no debate político e que ele teve muito espaço para crescer e fomentar as suas ideias em outros políticos, ou seja, o Bolsonaro de hoje são muitos, né? Então, a gente já tem esse passivo, querendo ou não. Claro. Soube-se ontem que ele foi o primeiro político no Brasil a conseguir R$1 milhão de financiamento através de crowdfunding, do contributo das pessoas através da internet. Isto é bastante surpreendente. Ontem, uma notícia do portal UOL noticiava que o Bolsonaro é o primeiro presidenciável a conseguir arrecadar R$1 milhão através do crowdfunding, do contributo das pessoas, além de ele ter apoio de bastantes empresários. Portanto, é uma máquina, um poder e uma influência que não é só de alguns setores, não é? Que claramente está implementada num conjunto da população, como aliás acontecia com o Trump nos Estados Unidos, não é? E uma grande crítica que se fez depois da eleição de Trump foi que se estava a caricaturá-lo sem ir perceber porque é que as pessoas estavam a votar nele. Isso mostra realmente o campo que ele conseguiu abrir durante esse
esses últimos anos, em que, apesar de realmente ser um deputado federal, por exemplo, ele gastou a maioria do seu tempo realmente fazendo campanha. Então, se você pega ali a vida dele como deputado e tudo, você vê que ele não tem nenhuma expressão política dentro do Congresso em relação a projetos aprovados, projetos que tiveram realmente algum impacto na vida dos seus eleitores. E que ele vem ganhando muito espaço desde então. Então eu acredito ele é deputado desde 1991, não é? Pois é, e muito pouco ele fez. Então isso realmente mostra que, apesar disso, ele tem gastado o seu tempo ali de funcionário público fazendo campanha, e isso realmente deu retorno para ele. Estamos mesmo a terminar. Eu gostava só de ir para a nossa última pergunta, para perceber o que é que vocês no Dia Intercept Brasil estão a fazer e vão fazer nesta cobertura eleitoral. Vocês enviaram um e-mail aos vossos seguidores, a vossa newsletter, que dizia: queremos ser processados, mas queremos ganhar. E era assinado por ti. Gostava que me explicasse o que é que isto quer dizer. Isso significa que realmente a nossa missão é incomodar. Então, um lema que a gente tem aqui é que se o seu trabalho não incomoda ninguém, ele não precisa ser feito, não tem nenhum valor jornalístico, né? E essa questão e é isso, aqui, quando você gera incômodo, você é processado. Você é, de fato, processado. Então, a nossa missão é essa, é incomodar e, por consequência, ser processado. A nossa missão é, de fato, cavar onde tem que ser cavado, achar as coisas que estão passando a largo ali, para poder gerar um impacto real, de fato, na sociedade. A gente quer colocar as cartas na mesa, dar nome às pessoas, de fato, para que gere incômodo e gere o impacto que o jornalismo tem que, de fato, gerar. Cília, muito obrigado pela nossa conversa, por ter sido este tempo. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde fala sobre a cidade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Cília Oliveira, jornalista do The Intercept Brasil. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade aí de falar um pouco sobre esse país que está tão confuso aqui pra gente. O Fumaça é produzido por Ana Freitas, Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Duzarte, Ricardo Esteves Ribeiro, Sofia Rocha, Tomás Pereira, Tomás Pinho e por mim, Pedro Miguel Santos. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em fumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitária do Minho, Rádio Alma Bruxelas e outras aplicações de podcast. Até já!